A jornada dos israelitas pelo deserto ecoa através dos tempos. Uma história poderosa de fé e perseverança. Libertados da escravidão no Egito, eles se viram em uma terra árida, desafiados a confiar em Deus de maneiras que nunca imaginaram. Mas por que o deserto? Por que essa jornada aparentemente interminável em direção à terra prometida? As Escrituras nos dizem que o deserto não era apenas um lugar físico, mas um cadinho espiritual, como o Monte Sinai, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Era um lugar onde Deus moldaria seu povo escolhido, despojando-os de suas dúvidas e medos, preparando-os para a grandeza que os aguardava. Assim como um oleiro molda o barro, o deserto moldaria os israelitas, transformando-os de um povo definido pela escravidão para um povo destinado à liberdade, assim como o barro se transforma em belas peças nas mãos de um artesão habilidoso. O deserto, em sua vastidão e silêncio, tornou-se uma sala de aula. Cada duna de areia, cada nascer e pôr do sol, era uma lição a ser aprendida, como se a própria natureza fosse a mestra. As provações que enfrentaram, fome, sede, medo, testaram sua fé e os aproximaram de Deus, assim como as dificuldades da vida nos fazem buscar apoio em nossa fé. Era no deserto que eles aprenderiam a depender de sua provisão, a buscar sua orientação e a se apegar às suas promessas, como quem busca água no deserto para saciar sua sede. Assim como um professor paciente instrui seus alunos, Deus guiou os israelitas através das dificuldades, com a mesma paciência que um mestre tem com seus aprendizes. Ele os sustentou com o maná do céu, saciou sua sede com água da rocha e os cobriu com sua presença constante, como um pastor que cuida de suas ovelhas. Cada passo no deserto, cada desafio superado, os aproximava da terra prometida e da plenitude de seu plano, assim como cada passo em nossa jornada nos aproxima de nossos objetivos. Deus prometeu aos israelitas uma terra de fartura, um lugar onde o leite e o mel fluíam, como um banquete farto em uma festa de São João. Era uma promessa de abundância, de descanso após anos de labuta e sofrimento, como o descanso merecido após um dia árduo de trabalho. Mas a jornada para a terra prometida não era apenas uma questão de distância a ser percorrida, mas sim uma jornada interior. Era uma jornada de transformação interior, como uma peregrinação à casa de Deus que transforma a alma. Deus estava preparando seu povo para a promessa, moldando seus corações e mentes para que pudessem recebê-la plenamente, como um vaso que precisa ser moldado para receber água. Assim como um atleta treina rigorosamente antes de uma competição, os israelitas precisavam ser preparados para a vida na terra prometida. Eles teriam que ser moldados e transformados. Eles precisavam aprender a confiar em Deus incondicionalmente, a viver em comunidade e a abraçar a lei que Ele lhes daria. Assim como devemos seguir os ensinamentos de Deus em nossas vidas. O deserto, com todas as suas dificuldades, era o campo de treinamento onde essa transformação aconteceria, como um campo de treinamento para a vida em comunidade. Deus não estava apenas libertando os israelitas da escravidão física no Egito. Ele estava libertando seus corações e mentes das correntes da escravidão mental, como quem se liberta de um vício antigo. Anos de servidão haviam deixado marcas profundas, e era preciso que o povo de Israel se desfizesse dos hábitos e medos que os prendiam ao passado, assim como um rio que precisa ser desviado de seu curso para encontrar um novo caminho. A jornada pelo deserto era, portanto, um processo de purificação, como o ouro é purificado pelo fogo. As provações e dificuldades pelos quais passaram serviram para expor suas fraquezas, suas dúvidas e seus medos, assim como a água revela as pedras no fundo de um rio. Mas em cada desafio, Deus estava presente, oferecendo-lhes a oportunidade de se voltarem para Ele e aprenderem a confiar em sua fidelidade, como um pai amoroso que está sempre pronto para perdoar. Através da fome, eles aprenderam a depender do maná, como quem aprende a plantar e colher seu próprio alimento. Através da sede, descobriram a água que jorrava da rocha, como quem encontra uma fonte de água fresca em meio ao calor. As lições de Deuteronômio 8, versículos 2 a 3. Moisés relembra o povo de como Deus os conduziu por 40 anos para humilhá-los e testá-los. Recorda-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos.
Deus permitiu que eles sentissem fome, mas também os alimentou com o maná. Isso ensinou-lhes que a vida não depende apenas do pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. O deserto, com seus desafios áridos, era um cadinho espiritual onde os israelitas foram refinados, assim como o ouro é testado pelo fogo para que sua pureza seja revelada. Nesse ambiente desolado, suas fraquezas vinham à tona, proporcionando oportunidades para crescimento e transformação. Cada dificuldade enfrentada no deserto era uma chance para os israelitas se voltarem para Deus, como um filho que busca colo nos braços da mãe em momentos de medo. Quando a água escasseava, eles aprenderam a confiar que Deus proveria, assim como confiamos que o sol nascerá a cada novo dia. Assim como os israelitas enfrentaram seus desertos, nós também encontramos nossos próprios períodos de provação e incerteza, como momentos de escuridão em nossas vidas. A vida raramente segue um caminho reto e previsível, como um rio que serpenteia por entre montanhas e vales. Enfrentamos desafios, perdas, decepções e momentos de solidão que podem nos fazer questionar nosso propósito e a presença de Deus em nossas vidas, como um barco que enfrenta mares revoltos. Podemos nos sentir como se estivéssemos vagando por um deserto árido, sem saber para onde ir ou quando encontraremos alívio, como um viajante perdido em meio à mata fechada. Mas é precisamente nesses momentos de desolação que as lições do deserto se tornam mais relevantes, como uma bússola que nos guia de volta ao caminho certo. Assim como Deus esteve com os israelitas em sua jornada, Ele também está conosco em nossos desertos, oferecendo sua presença, orientação e força, como um farol que ilumina a escuridão. Assim como indivíduos passam por desertos pessoais, comunidades e nações inteiras também enfrentam seus próprios períodos de provação, como um barco que enfrenta uma tempestade em alto mar. Guerras, desastres naturais, crises econômicas, pandemias e injustiças sociais podem lançar grupos inteiros em tempos de escuridão e incerteza, como nuvens densas que encobrem o céu. Durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, o mundo inteiro se viu em um deserto coletivo, como um formigueiro que precisa se unir para superar um desafio. O medo, a incerteza, o isolamento e a perda se tornaram experiências compartilhadas, desafiando nossa resiliência e fé de maneiras sem precedentes, como um terremoto que sacode as estruturas da sociedade. Mas assim como o deserto uniu os israelitas em sua dependência de Deus, os desertos coletivos também podem unir as pessoas, fomentando a compaixão, a empatia e o desejo de ajudar uns aos outros, como uma corrente de solidariedade que se forma em momentos de crise. É importante lembrar que Deus não nos leva ao deserto para nos punir, mas para nos refinar, assim como o ouro é refinado pelo fogo para que sua beleza seja revelada. Assim como o calor intenso do deserto purifica o ouro, removendo suas impurezas, as provações que enfrentamos têm o potencial de nos aproximar de Deus, fortalecer nossa fé e nos moldar para sermos mais semelhantes a Cristo, assim como o barro se transforma em uma linda peça nas mãos do oleiro. No deserto, aprendemos a depender de Deus de maneiras que nunca imaginamos, assim como a criança aprende a andar se apoiando nos móveis. Descobrimos a profundidade de sua força quando pensamos que não poderíamos continuar, como um atleta que encontra forças para continuar correndo mesmo quando está exausto. Experimentamos sua fidelidade de maneiras novas e tangíveis, como quem recebe um presente inesperado em um momento difícil. É fácil pensar no deserto como um lugar de punição e sofrimento, mas o deserto é um lugar de preparação, como uma escola que nos equipa para os desafios da vida. É onde somos fortalecidos e preparados para as promessas de Deus. As dificuldades no deserto nos tornam mais fortes e preparados, como um diamante lapidado. Na natureza, algumas das plantas mais belas e resilientes são encontradas em ambientes hostis, como flores que desabrocham em meio às pedras. Elas se agarram às rochas, enfrentam ventos fortes e prosperam em condições áridas, como guerreiras que lutam bravamente contra as adversidades. Da mesma forma, a adversidade que enfrentamos no deserto pode produzir em nós qualidades como a força, a compaixão e a gratidão. Assim como o ouro é testado pelo fogo e se torna mais valioso.
Quando somos confrontados com desafios e dificuldades, somos forçados a cavar mais fundo, a confiar em Deus mais plenamente e a descobrir forças que não sabíamos que tínhamos, como um rio que encontra um novo caminho quando seu curso é bloqueado. O deserto também nos ensina a valorizar as bênçãos de Deus de uma maneira que nunca faríamos se não tivéssemos experimentado a falta, como quem aprende a dar valor à água depois de passar sede. Quando encontramos alívio após um período de sede, quando experimentamos a alegria após um tempo de tristeza, desenvolvemos um profundo apreço pelas dádivas de Deus e uma gratidão renovada por sua fidelidade, como quem reencontra um amigo querido após anos de separação. Uma das lições mais desafiadoras no deserto é confiar no tempo de Deus, como o agricultor confia no tempo da colheita. Podemos querer apressar o processo, mas Deus está mais interessado em nossa transformação. Ele usa o deserto para nos ensinar paciência e perseverança. Deus tem um tempo e uma estação para tudo em nossas vidas. Podemos confiar que Ele está trabalhando para o nosso bem. Enquanto caminhamos pelo deserto, é essencial manter nossos olhos fixos na promessa, assim como o navegador mantém o curso do barco fixo na estrela guia. Assim como os israelitas ansiavam pela terra prometida, precisamos nos apegar à esperança do que Deus tem reservado para nós, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecerem sombrias, como quem se agarra a um galho para não ser levado pela correnteza. A promessa de Deus é como uma âncora para nossas almas, mantendo-nos firmes em meio à tempestade, garantindo nossa segurança em meio à turbulência. Quando somos tentados a desistir, quando a dor parece insuportável e o futuro parece incerto, podemos nos lembrar das promessas de Deus e encontrar força e coragem para continuar, como um guerreiro que encontra forças para lutar mesmo quando está ferido. Deus prometeu estar conosco em cada passo do caminho, como um pai amoroso que acompanha o filho em sua jornada. Ele prometeu nunca nos deixar ou nos abandonar, como uma promessa inquebrável que nos enche de esperança. A jornada pelo deserto não é uma experiência exclusiva dos israelitas, mas sim uma constante na história da humanidade. Ao longo da história, nações e povos enfrentaram seus próprios desertos, marcados por conflitos, opressão, perseguição e dificuldades inimagináveis, como cicatrizes que o tempo não apaga. A China antiga, com suas dinastias em ascensão e queda, experimentou períodos de guerra e fragmentação que testaram a resiliência de seu povo, como um bambu que se curva ao vento, mas não se quebra. O Império Romano, outrora símbolo de poder e prosperidade, enfrentou crises internas e invasões bárbaras que levaram à sua queda, como um gigante que sucumbe à força do tempo. E durante o século XX, o mundo testemunhou os horrores do Holocausto, um período de escuridão e genocídio que desafiou a própria noção de humanidade, como uma ferida aberta na memória da humanidade. Esses exemplos, embora distintos em seus contextos históricos, revelam uma verdade universal. A adversidade, por mais brutal que seja, pode levar ao crescimento, à transformação e a uma fé mais profunda. Assim como a semente precisa romper a casca para germinar e crescer. A história está repleta de exemplos de nações e povos que emergiram de seus desertos mais fortes e resilientes, como flores que desabrocham após a chuva. O Japão, após a devastação da Segunda Guerra Mundial, reconstruiu sua economia e se tornou uma potência global, como uma fênix que renasce das cinzas. A Alemanha Ocidental, dividida e devastada após a guerra, se reunificou e se tornou um motor da integração europeia, como um quebra-cabeça que se recompõe após ser desmontado. E a África do Sul, após décadas de apartheid, passou por uma transição pacífica para a democracia, demonstrando a força do perdão e da reconciliação, como um arco-íris que surge após a tempestade. Atravessar o deserto não é fácil. É uma jornada de desafios e constante aprendizado, como uma longa caminhada em direção ao topo da montanha. Mas é também uma jornada de transformação, de crescimento e de encontro com a fidelidade de Deus. Assim como os israelitas, somos convidados a confiar no tempo de Deus, como um barco que segue a orientação do farol em meio à tempestade. Os desertos da vida são temporários. Eles nos preparam para a abundância que nos aguarda. Cada passo na fé nos aproxima da promessa e nos molda à imagem de Cristo.
Portanto, não tema o deserto. Abrace a jornada. Confie no guia. Deus está com você, abrindo caminho para que você floresça em meio às adversidades.